Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos iniciar a reunião de hoje com uma oração. Pai, querido Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, por mais esta rica oportunidade. Pai, da gente poder, Senhor, falar sobre a Tua palavra, Senhor, realmente trazer aquilo que o Senhor nos incomodou, Senhor, durante a semana, que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos propõe, Senhor, a falar. Ó Pai, que realmente, Senhor, não seja nada, Senhor, de mim, mas que seja realmente do Senhor para a Tua igreja, Pai. Pai, encontre, Senhor, terrenos férteis, ó Pai, no coração das pessoas, ó Pai, que realmente as pessoas sejam impactadas pela Tua palavra, Senhor. Pai, não permita, Senhor, que eu atrapalhe, Senhor, o Teu agir, que realmente nosso eu, Pai, seja diminuído, Pai, para que o Senhor cresça. Pai, por isso eu te peço, Deus, que seja, Senhor, nos perdoando, Senhor, de todo pecado, Senhor, de toda coisa que a gente realmente falou, pensou e fez, ó Pai, que te desagradou, que realmente, Senhor, seja, Senhor, nos purificando. Por isso eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, na verdade, trazer uma reflexão meio que pautada naquilo que eu vivi recentemente e, na verdade, estou vivendo, né? E achei muito interessante e muito esclarecedor da parte de Cristo para mim. E Deus me incomodou para trazer para a igreja, então eu acredito que vai impactar para alguém também, vai ser importante para alguém também. Está no livro de Jó, no seu capítulo 42, bem na parte inicial ali, né, que é o final da história já de Jó, depois que Deus já tinha um pouco antes de ele restituir a família de Jó, né, de todas as coisas que Jó perdeu, né. Diz assim no 42:1: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: Quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: Escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Até aqui somente. O que esse texto diz, né? Diz muita coisa. Diz que Jó, a gente vê que no começo do capítulo vai falar que Deus estava andando, né? E viu Jó e falou para um servo: Olha, aquele é o meu servo Jó. Ele é justo e reto. É uma pessoa coerente com a palavra, uma pessoa que vive a palavra. E ele chega num status no final do capítulo e vem falar: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É um nível de relacionamento maior, é um nível de intimidade maior com Deus, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Recentemente eu tive que fazer um breve resumo do porquê que Deus me chamou, né? Como é que foi a minha conversão até o chamado pastoral, né? Isso foi para a reunião do concílio de sábado, né? E quando o bispo Daniel fez esse questionamento, né? Eu fiquei pensando na semana, né? E logo na semana seguinte eu sabia que eu ia pregar. E fiquei pensando, né, assim, nossa, vai dar um monte de problema, vai dar um monte de coisa, porque geralmente quando você tem coisas que você vai, principalmente pregação, a semana que antecede a pregação é bem complicada, bem tensa. Só que eu não imaginei que fosse tão tenso dessa vez, né? E a semana começou bem passada, um monte de problemas no trabalho, dificuldades de relacionamento com pessoas no trabalho, em casa. Tive uns níveis de estresse elevado a quase ter uma crise de estômago novamente. E fui passando os dias e foi piorando, e eu lendo mais um pouco a Bíblia, meditando, perguntando para Deus o que estava acontecendo. Não consegui nem participar, por exemplo, da reunião de sexta-feira.
E eu me questionando, sabe? E eu fiquei gripado na quinta-feira de manhã, fiquei com o corpo ruim, realmente totalmente destruído emocionalmente, fisicamente. E fiquei questionando a Deus, né, um monte de coisa, por que aquilo estava acontecendo, se realmente aquilo não era da vontade dele, porque teoricamente eu ia fazer, estava fazendo a vontade dele, e essas coisas estavam acontecendo e não era justo, não era bom para mim aquilo, e eu precisava estar bem naquele momento e brigando com Deus mesmo, mas brigando de uma forma tão intensa que eu quase cheguei a ter uma discussão de como se fosse um relacionamento de hoje, de falar para Deus, não quero mais falar com você e desisto de você. E, e não foi assim uma conversa muito amistosa. Só que Deus não me respondeu. E ele ficou em silêncio e isso me deixou mais irritado, mais nervoso. Né? E foi me trazendo nesse intervalo, né? Todas as mágoas que eu tinha com Deus, todas as coisas que eu tinha não acertado com Deus de forma final, sabe? De ter entendido que foi Deus que deu, que Deus que fez, que Deus tomou, que Deus realmente fez de todas as coisas para o bem, né? E quando chegou no sábado à noite, já tinha acontecido a reunião, eu tinha conseguido fazer a, a declaração de fé, né? Perante ao concílio. E eu fiquei ruim depois, né? E até cheguei aí no hospital. Fiz o teste de Covid, né? Porque deu suspeita que eu tava com Covid. Ainda tô aguardando o resultado, mas assim, o corpo ficou ruim, ficou um clima tenso. E eu fiquei pior ainda depois de ter feito a confissão perante ao concílio, porque eu confessionei uma coisa que já não era mais tão verdade para mim aquilo. Porque Deus não estava me respondendo, porque Deus não estava me ouvindo. E quando eu deitei no sábado, de sábado para domingo, foi o período que eu tive uma crise de respiração à noite, e eu não consegui nem chamar minha mãe para me ajudar, para me socorrer. Eu simplesmente deitei na minha cama e olhei pro telhado e falei assim: se eu não acredito num Deus, se eu não acredito em nada mais, se eu não tenho essa vida com Deus, se Deus não existe, não tem necessidade de eu ficar brigando com a vida, e é melhor que ela se acabe então, né? E naquele momento me passou um breve histórico na cabeça, né, de coisas que Deus fez e respondeu, né? E a maneira com que Deus fez as coisas. E eu pude ir notando que minha respiração começava a voltar, estava começando a normalizar, e as lágrimas nos meus olhos começaram a cair, porque eu comecei a ouvir novamente o que Deus estava falando. E me fez lembrar de muitas coisas, né, do porquê que eu aceitei a Cristo, de como foi a minha conversão. Me trouxe a memória do que aquilo que eu tinha falado horas antes, né, que eu olhava para a vida do Lucas, e isso foi quando eu fiz a confissão do batismo, que eu olhei, a primeira coisa que eu achei estranha na vida cristã foi a vida do Lucas. Eu queria entender que Deus maravilhoso era esse que ele estava servindo. Eu tinha enxergado naquela vez esse Deus e agora eu não estava enxergando mais. E isso começou a me machucar e a me trazer a lembrança que Deus cuidou esse tempo todo. E uma das coisas que eu questionava a Deus era porque ele tinha ainda levado meu pai daquela forma. E eu entendi que realmente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque foi um momento que ele me fez amadurecer bastante, me fez amadurecer como pessoa, como profissional, como cristão,
me fez ser um pouco mais forte em relação à família, a entender esse laço familiar, a olhar para as pessoas com um olhar de amor em relação ao que Cristo realmente nos chamou a fazer, né? Que é olhar para as pessoas com amor e compaixão, assim como Ele nos amou, e estender esse amor que Cristo nos transmitiu para elas, né? E isso veio me machucando, né? Veio confrontando aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava pensando. E eu lembrei do Ded, que foi essa a mensagem do Ded, e aquilo me machucou mais ainda e foi me falando mais coisas. Deus foi me falando muitas coisas e foi me trazendo grandes coisas à memória, e o propósito de que Ele me chamou para ser pastor, que as 3 maneiras com que Ele teve que falar comigo, e que mais desta vez Ele ainda estava estendendo a mão e falando para mim o quanto Ele me ama, o quanto eu sou importante para Ele, o quanto Ele entregou o Filho dele, o quanto foi doloroso entregar o Filho dele por minha causa. E eu olho para minha vida e falo assim, que não tem mais sentido. Aí Ele me fez lembrar também de um sonho que foi um sonho compartilhado, na verdade, com o Egídio, né? Que ele compartilhou com a igreja e eu nem sabia desse sonho, que foi um sonho que ele estava em algum local e de repente um monte de insetos, né, começam a subir nele, e ele é meio medroso, assim como eu, com insetos, e aquilo começa a consumir ele, vai começar a subir pelas pernas e vai subindo até o pescoço, e ele vai se sentindo sufocado, com medo, vendo que todas as pessoas são corrompidas e consumidas por esses insetos, tudo aquilo que ele gosta, que ele ama é consumido por esse tipo de coisa. E de repente ele, sem mais esperanças, Deus aparece e retira ele daquela situação e leva ele para águas tranquilas, né? E eu lembrei desse sonho também, nesse momento, e Deus me falava, eu te tirei de tanta coisa, eu te tiro de tanta coisa, eu te livro de tanta coisa e você não tem visto. E Ele me falava, não é porque você não vê que eu não estou aqui. Não é porque você não está sentindo a minha presença que eu não estou aqui. Eu estou aqui todos os dias, desde a criação do mundo. E estarei até a eternidade, esperando cada um de vocês. E toda vez que eu me recordo desse diálogo que eu tive com Deus, e Ele me mostrando minhas fragilidades, eu lembro daquilo que Paulo falou. Miserável pecador que sou. Miserável ser humano que sou. Mas esse Deus é tão grande, tão maravilhoso, que fez isso tudo sumir da minha vida. E de sábado para cá eu tenho experimentado o algo novo. E é tão válido e tão intenso que eu digo para vocês, vale a pena esse evangelho, vale a pena servir esse Deus. Você pode se sentir muitas vezes fraco, invalidado, incapaz. E isso realmente é o que a gente é. Mas Deus é capaz de tudo. Deus pode tudo. Ele te ensina todas as coisas, Ele te fortalece no momento fraco, Ele caminha com você no momento da dificuldade, Ele te inspira, Ele te dá força, Ele te dá saúde, Ele tira a saúde se for necessário, Ele te mostra que Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da sua também. Eu não sei se você entende, se você está entendendo realmente aquilo que Deus quer para a sua vida. Se você não está entendendo, é porque você não buscou Ele da forma correta. Por isso eu te convido a buscar Ele de uma forma mais intensa. Busque Ele de uma forma mais direta. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de uma oração culta.
Não precisa fazer como os fariseus faziam, ficar em pé, chorar, mas você precisa se quebrantar na presença dele para que ele fale contigo. Na palavra de Deus diz que um coração contrito move o coração de Deus. Um coração quebrantado faz ele chorar, faz ele olhar para você e falar assim: filho, eu sou contigo. Por isso eu quero te convidar a viver esta vida com Cristo, a viver esta vida com Deus de uma forma plena e direta. Deus quer algo novo na sua vida. Se é a porta de emprego que você precisa, Ele pode te dar. Mas se Ele não quiser te dar, Ele não vai te dar. Ele tem algo melhor, que é a salvação em Cristo, que é a salvação que Cristo alcançou na cruz, morrendo pelos seus pecados e ressuscitando ao terceiro dia, para te dar vida e vida em abundância. E essa vida não é aqui, essa vida é com Ele. Dias tribulosos devem estar por vir, porque a palavra de Deus diz que está findando o tempo aqui nesta terra. E eu te pergunto, você está preparado para estar com Ele? Você tem a convicção de que Ele é o Deus da sua vida, o Deus da tua casa, da tua família? Eu não sei o que você está passando, mas eu te convido. Quer conhecer a Cristo? Vamos conhecer juntos. Somos uma igreja, embora distantes, somos o corpo de Cristo. Você não precisa passar suas dores sozinho, você não precisa passar os momentos de dificuldade sozinho. Porque quando um membro do corpo sofre, o corpo inteiro sofre junto. Eu sei que tem muitas pessoas orando pela minha vida, pela minha recuperação, pela recuperação da minha mãe. E nós acreditamos, nós cremos que Deus tem o melhor. Que esse momento que Ele proporcionou é para que nosso laço de intimidade seja estreitado. E eu acredito que essa mensagem não foi só para mim, não é só para mim, mas é para que mais pessoas sejam alcançadas. E se você não entendeu isso ainda, ou se você está entendendo agora e quer tomar esse passo de fé, eu convido você a inclinar as suas cabeças agora, fechar os seus olhos e orar comigo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor faz queimar sobre nossos corações, ó Pai, um desejo inabalável, Senhor, ó Pai, um desejo, Senhor, forte de estar contigo, de pertencer ao Senhor, ó Pai, de reconhecer, ó Pai, o nosso erro, Pai, de reconhecer que sem Ti nada somos, nada podemos fazer, Papai, reconhecer, Papai, que Cristo morreu, ressuscitou e vive, Papai, para a remissão dos nossos pecados, Pai, para nos convencer, ó Pai, que somos pecadores, que somos falhos, Pai, mas que o amor de Cristo nos purifica, Senhor, de todo o pecado, Senhor, nos resgata, Senhor, de todo o lamaçal, Senhor, de pecado, e nos dá uma nova vida, e escreve, Senhor, o nosso nome, Senhor, no livro da vida, Senhor, ó Pai querido, porque nós, ó Pai, acreditamos, ó Pai, em Ti. Queremos, ó Pai, ser novas criaturas, ser novos filhos, ó Pai, ser filhos, Senhor, do Deus Altíssimo, ser realmente transformados, ó Pai, por Ti, ser corrigidos, Senhor, e amados pelo Senhor, ó Pai. Realmente transforma, Senhor, a nossa vida, Senhor, a ponto, Papai, de nos humilharmos, ó Pai. Porque esse é o nosso lugar, ó Pai, de ser humilhados, ó Pai, na Tua presença. Não humilhados, Senhor, por causa de pessoas, mas por causa daquilo que Cristo fez, ó Pai. Porque nós não somos merecedores de nada, mas o Teu amor, Senhor, nos alcançou. E esse privilégio, Pai, precisa ser demonstrado, Senhor, ó Pai, nas nossas vidas. E a gente possa, Senhor, ó Pai, transmitir esse amor, ó Pai, que o Senhor derramou por nós um dia para todas as pessoas da nossa casa, Senhor, do nosso bairro, Senhor, da nossa cidade, do nosso trabalho, Senhor, e onde quer que a gente for, ó Pai, que esse amor, ó Pai, que o Senhor demonstrou por nós possamos esparramar, ó Pai, espalhar por este mundo, Papai.
Por isso eu oro e te agradeço, Pai. E agradeço, Pai, por esta mensagem. Agradeço, Deus, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Por tudo aquilo que o Senhor é para mim, Papai. Não por aquilo que o Senhor pode ser, mas por aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Por isso eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.